Dr. Fábio Madruga, tá bom? Câncer de mama, um assunto muito importante, uma das doenças mais sensíveis hoje na sociedade, por isso a gente também escolheu esse tema. Dr. Fábio Madruga, que dedicou o tempo dele à disposição, por favor, doutor, nós já vamos começar. O mais importante, agora encerrando nosso ciclo de palestras do Fórum da Saúde, Dr. Fábio Madruga, muito obrigado, doutor. Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, Lucas, e de poder informar mais um pouco, né, a população, como o Silvio já deixou bem claro, e gostaria de parabenizá-lo pela aula, viu, Silvio, que coloca bem a importância. Tá. Só um segundinho. Aqui. A importância da prevenção, né, em detrimento da medicação. Então, com isso, nós teremos ganho com a saúde e diminuição de custos, né, por esse caminho. Começando aqui, falando da importância do câncer de mama, né, na situação no país, no mundo, né, e começamos logo com uma foto que impacta bastante, né, a mulher. A importância de por que valorizarmos tanto as mamas, né, não é simplesmente retirá-las, né, quando na presença de um tumor, né, ou simplesmente ignorá-las, né, porque mamas é sinônimo de ternura, né, da amamentação, da sensualidade da mulher e do amor, tá? Portanto, nós precisamos cuidar cada vez mais das mamas, e eventos como esse, Lucas, acho que é fundamental para que a gente possa informar a população, né, sobre a importância dos cuidados, para que cada vez mais tenhamos o diagnóstico precoce e, com isso, a oportunidade de oferecer um tratamento digno, decente, com o mínimo de mutilação possível, né? Então, falando um pouco de anatomia, nós já vimos bastante a anatomia do coração, dos vasos, aprendemos bastante, e falar um pouco agora da anatomia da mama. A importância, a mama ela surge também, né, já na vida intrauterina, em torno da 6ª semana, ela já ocorre o brotinho mamário, né, que se inicia. Na vida adulta, ela se situa no tórax, em torno do segundo, né, do segundo ao 6º espaço intercostal, o mamilo em torno do 4º espaço, tá? É constituída por tecido ductal, onde o ducto ele conduz o leite, né? Constituída dos alvéolos, né, onde é formado o leite, os ductos, onde ocorre a condução, tá? O tecido gorduroso e o conectivo, que une essas estruturas e dá o formato, né, ao formato à mama, tá? Temos também os linfonodos, que são as células de defesa para a qual é drenado o tumor ou o processo inflamatório, tá? E a importância de deixar bem claro aqui que a doença, ou no caso o câncer de mama, ele vai se desenvolver normalmente ou nessas estruturas. O mais frequente seriam nos ductos, em segunda posição os lóbulos e, por último, opções menores, como na parte do tecido gorduroso, nos linfáticos, uma frequência bem menor, tá? Importante deixar claro que nem todo nódulo detectado na mama significa que é um câncer, tá? Então, às vezes, temos uma frequência maior, os cistos, os nódulos benignos, o tecido glandular. Então, fica apenas um sinal de alerta, né? E a procura imediata ao médico para que isso seja esclarecido da melhor maneira possível, tá? Uma definição com relação ao câncer de mama, que é o desenvolvimento descoordenado das células a partir de um crescimento pontual, de uma mutação de uma célula, e essas células vão apresentar esse crescimento, seja nas células ductais ou lobulares, tá? E esse crescimento ele é progressivo, né? E caso não detectado a tempo, ele chega a formar um nódulo, tá? E o desenvolvimento da doença caindo na circulação, tá? Aqui são os vários tipos de tumores, como eu disse, o ductal é o mais comum, em torno de 70%, temos o lobular, que seria em torno de 10%, tá? Os menos frequentes, que seriam os tumores localizados dentro do ducto, chamados ductais, incitos, lobulares, incitos, tá? São tumores de menor incidência, são tumores iniciais, tá?
e algumas vezes nem chamados de câncer mesmo, por não ter saído da célula ductal, da célula lobular. Tá? Aqui seria uma subclassificação dos tumores, que é importante depois na definição do tratamento que vai ser instituído para a paciente, né? Seja qual tipo que for, né? Hoje em dia nós temos a importância de se ir para a cirurgia sempre com o diagnóstico estabelecido, porque vai ser importante, vai ser fundamental isso daí, essa informação, para determinar o tipo de cirurgia que vai ser realizada, se a cirurgia vai ser primeiro que o tratamento quimioterápico, ou se o quimioterápico vai ter que ser utilizado antes da cirurgia para que se reduza o tumor, tá? Exatamente com essas informações que nós obtemos, né, que graças ao avanço da tecnologia, da ciência, que a gente tem essa oportunidade de oferecer tratamento cada vez menos agressivos e mais efetivos contra o câncer de mama. Então, aqui a evolução, como se dá, né? Então, nós temos aqui os agrotóxicos, o cigarro, né? Muito bem já colocado aqui também, pelo Silvio, na questão da relação com as doenças cardíacas, né? Com o infarto, principalmente. Aqui também um dos fatores desencadeantes, né? Para o desenvolvimento do tumor, que é a chamada iniciação. Por esses 3 fatores aqui, um desses 3 aqui também são os que atuariam, né, no desenvolvimento da doença. Essa primeira palavra aqui em cima, o bisfenol, seriam os plásticos, né? Então, a importância do contato, do aquecimento do plástico, o uso de micro-ondas, plásticos em micro-ondas, liberam substâncias cancerígenas que podem desencadear o processo aqui. Tá? Posteriormente, temos o estrogênio, que ele vai funcionar como um álcool, ele vai alimentar essas células tumorais, e proporcionando a promoção e a progressão da doença. Tá? Então, aqui os fatores protetores, são fatores que nós podemos, alguns podemos atuar, outros não, né? Mas temos aqui com importância a primeira menstruação tardia. De certa forma, não poderíamos atuar, mas existe sim uma forma de tentar levar a primeira menstruação o mais tarde possível, tá? Ou seja, estimulando como a atividade física, combatendo a obesidade, e isso vai fazer com que a menstruação tenha uma tendência a vir um pouco mais tardiamente, tá? Diminuindo a exposição, mídias sociais, TV, os programas altamente erotizados também favorecem muito o início da primeira menstruação precoce, tá? Então, criança é criança, né? Adolescente é adolescente, adulto é adulto. Então, programa para cada um, né? No seu devido horário, na sua devida proporção. É fundamental nessa questão da primeira menstruação. Tá? A amamentação, é importante a amamentação, não somente, como nós dissemos no início, né, na nossa conversa, né, Lucas, com relação não somente à alimentação do bebê, mas é um ato de amor, né? Isso também gera crianças mais inteligentes, crianças mais tranquilas, né? E principalmente também agora no nosso intuito aqui, que é o nosso objetivo, a diminuição do câncer de mama. Tá? Então, as mulheres que têm um filho antes de 25 anos ou antes de 30 anos e que amamentam, elas têm sim uma diminuição na incidência do câncer de mama futuramente. Tá? Então, isso se dá, sobretudo, pelo amadurecimento da mama. Tá? O amadurecimento da mama, ele se dá completamente ao término da amamentação, não somente da gestação, mas sim ao final da amamentação. Tá? Então, uma célula madura é uma célula efetiva, uma célula já definida, né? E sofre muito menos as ações, né, dos agentes carcinogênicos, como eu disse anteriormente. Tá? Então, célula madura igual a célula decidida, né? Como uma pessoa adulta ou adolescente, mais ou menos fazendo uma analogia para vocês terem uma ideia de como que funciona essa interação. Tá? A menopausa precoce é um fator também protetor, tá? Porque isso tudo, para vocês entenderem, uma primeira menstruação tardia e uma menopausa precoce é menos tempo de ação estrogênica sobre o tecido mamário. Com isso, teremos uma diminuição na incidência do câncer de mama, que é a chamada janela reprodutiva. Tá? Então, esse período aqui, quanto menor esse período, maior o benefício, né, em relação ao câncer de mama. Tá? E os fatores de risco, né, praticamente os mesmos da doença cardíaca. Tá?
retirando aqui no caso da cardíaca o diabetes, a hipertensão, que não tem relação com câncer de mama, e aqui no caso temos, né, a importância, né, do combate do sedentarismo, da obesidade, o sedentarismo dos dias atuais, o sedentarismo da facilidade, né? Hoje em dia é tudo controle remoto, hoje não se muda um canal de TV, né? Sem ter um controle, não tem nada, né, em casa que não tenha um controle, né? Então, a atividade física praticamente, né, fica determinada somente para aquele horário, né? Determinado mesmo de academia ou uma caminhada em si, porque no dia a dia propriamente quase não se tem gasto. Tá? Então temos aqui estresse do dia a dia, né, um dos principais fatores hoje do aumento do câncer de mama, tá? Além da idade avançada, um dos fatores que acima de 50 anos, tá? A incidência do câncer de mama passa a ser maior mesmo. O envelhecimento da população também tem favorecido essa situação. Tá? Mamas densas, o que são mamas densas? Mamas brancas, mamas muito glandulares, né? Mamas de mulheres que não amamentaram. Essas mamas são mais propensas, né? São mais susceptíveis, né, ao desenvolvimento do tumor. Tá? Então, portanto, é um fator de risco importante. O alcoolismo, o tabagismo e radioterapia na adolescência, né, até 20 anos, no período em que a mama estava ainda imatura, células imaturas, né, portanto, susceptíveis a ações carcinogênicas. Né? Como eu disse anteriormente, a primeira menstruação precoce, maior tempo de ação estrogênica. Um fator essencial aqui, a história familiar. É importante hoje, temos ideia, né, de todo o nosso passado, sabemos o nosso passado, é como a história, né? Conhecermos o passado para não repetirmos os erros no futuro. Né? Então, é fundamental o conhecimento da história familiar. Com esse dado, nós podemos atuar de uma maneira mais ativa, determinando um segmento precoce, determinando uma mamografia um pouco antes do tempo ideal, em função de um antecedente familiar. Tá? O que seria esse antecedente familiar? Seria antecedente câncer de mama em pessoas abaixo de 50 anos, abaixo de 40 anos. Tá? Então, quanto mais precoce o câncer de mama ou ovário, maior a chance de acometimento familiar. Então, essas mulheres têm que ficar atentas com relação ao desenvolvimento da doença. Tá? Presença de biópsias já prévias, relatando alterações atípicas na mama, tá? Também são fatores de risco. Tá? E as alterações genéticas hoje possíveis de serem avaliadas, né, já em função basicamente dessa informação. Uma história positiva, ela pode remeter a um teste genético que vai nos dar mais informação ainda sobre o risco dessa pessoa desenvolver o câncer no futuro. É a ciência em nosso benefício. Né? Então, aqui a incidência do câncer de mama. Temos aqui a região, por incrível que pareça, né, mais desenvolvida, a região sul e sudeste, a incidência do câncer de mama é mais elevada. E vocês vão perguntar, mas como? Quanto mais desenvolvido, né, maior a incidência do câncer de mama. É exatamente o que acontece. Nós temos aqui no Nordeste, no Norte, uma incidência baixa. Por quê? Né? A questão da industrialização, a urbanização, o estresse do dia a dia, o estresse da vida urbana, tá? A falta de atividade física, né? No Norte e no Nordeste, o próprio calor já favorece a pessoa, né, a ter uma vida mais ativa. O trabalho rural, o trabalho braçal acaba também favorecendo, de certa forma, o combate ao sedentarismo, à obesidade e, consequentemente, uma menor incidência do câncer de mama. Tá? Então, isso não é só no Brasil, isso tudo no mundo todo. Os países, a incidência maior de câncer de mama no mundo é nos Estados Unidos, menor no Japão. Tá? Exatamente por essa questão do sobrepeso, da obesidade, tá? A alimentação, né? Vamos dizer, a ocidentalização da população, né? Isso tem gerado muito um incremento assim, cada vez maior no câncer de mama. Tá? Então, seria os alimentos processados, industrializados, os condimentos, né? Defumados. Então, seriam um dos principais fatores desse incremento aí no caso do câncer de mama. Para esse ano aí de 2020,
temos esperado em torno de 66 mil casos de câncer de mama. Para o ano passado estavam em 59 mil, quase 60 mil casos novos de câncer de mama, em torno de 15 mil mortes, tá? E dessas 15 mil mortes, eu diria que para você uns 80% evitáveis, né? E caso tivesse um diagnóstico precoce. E o que é pior, essas mortes em idade extremamente produtiva, né? Na fase em torno de 40, 50 anos, mulheres totalmente produtivas, presentes. Imagina o impacto para essa família, a perda de uma matriarca numa situação como essa, filhos desamparados. É uma situação que, podendo ser evitada. Então, por isso, a importância de cada vez mais conscientizarmos as pessoas, não só as mulheres, mas os maridos, né, os filhos, mães, pais, a todos que procurem levar a informação ao máximo de pessoas possível, para que cada vez menos tenhamos mulheres passamos a perder mulheres para o câncer de mama, né? Então aqui o câncer de mama é a segunda incidência, só perde para o câncer de pele, né, no Brasil, em torno de esses 60 mil, próximo de 60 mil casos, para esse ano 66 mil, só perde para o câncer de pele, o não melanoma, que é o tumor mais frequente na mulher. Então, precisamos inverter esse cenário, precisamos, de uma certa forma, atuar nessa situação, tá? E como eu já disse aqui anteriormente, né, um dos principais fatores desse crescimento, né, seria a urbanização, né, a questão do estresse do dia a dia, a própria tecnologia em nosso favor, né, mas não sendo utilizado da melhor maneira possível. O aumento da expectativa de vida, o que é bom, né, nós estamos vivendo mais, mas por outro lado, nós sabemos que o câncer de mama, assim como o câncer de próstata, é uma doença da idade. Então, se vivêssemos aí 90, 100 anos, a incidência do câncer de mama e de próstata tenderia sempre a aumentar, tá? Então, nós temos que ficar atento a isso. Então, também um dos fatores desse aumento está vinculado à expectativa de vida, como o próprio Silvio já adiantou também em relação às doenças coronárias. E também, principalmente, o rastreamento, né? Hoje em dia, apesar de não ser o ideal, o rastreamento não ser o ideal, o que a gente espera, né? Ele tem sido realizado e, de certa forma, os aparelhos melhoraram, né? Então, com isso, nós temos detectado mais casos e campanhas, né? Fóruns como esse. Então, a própria informação da população tem feito com que mais pessoas busquem o atendimento e, com isso, mais diagnósticos sendo realizados. Tá? Então, o desafio, a técnica, eu diria que seria a dica dos As, né? Os 5 As. Então, é atenção, né? Como fazer, como enfrentar esse desafio. Atenção às mamas, né, atividade física, né, alimentação adequada, tá? Evitar, no caso, o álcool, né, agrotóxicos, substâncias que tenham o potencial carcinogênico. Tá? Então, esse é um dos fatores que nós temos que estar sempre atentos. Tá? Com alimentação, atividade física, né, a ausência do álcool, né, o tabagismo, nós conseguimos diminuir em torno de 30% a incidência do câncer de mama. Tá? Então, somente com medidas preventivas, nós temos já uma grande parcela de mulheres favorecidas, né, desse mal aí, né? Como dito, a importância do combate ao estresse, da obesidade, tá? Então, são situações que são factíveis, né, de se obter, né? Mudança de atividade, né, uma vida mais ativa, alimentação mais saudável, tá? Isso tudo vai impactar muito lá na frente na questão da redução do câncer de mama, tá? Essa seria uma forma mais simples, mais tranquila de se obter a prevenção. De outras formas seriam através da consulta, né, ao ginecologista, ao mastologista, né, para que se detecte cada vez mais tumores em diâmetro cada vez menores, né, com possível de tratamento menos agressivo. Tá? Aqui já seria uma situação de exceção, a cirurgia redutora de risco, a mastectomia e a retirada dos ovários. Tá? É uma situação que pode ser oferecida para aquelas pacientes que tenham uma história familiar importante,
com mutação e situações que realmente aumentam em torno de 60% a 70% a chance de desenvolver o câncer de mama. Então, nesses casos, nós temos aí a possibilidade de oferecer esses tratamentos, essas opções, essas cirurgias redutoras de risco. Tá? Assim como também medicamentos que têm o intuito de diminuir o risco do câncer de mama. Tá? Então, aqui a importância do autoexame, procurar realizar sempre no oitavo dia do ciclo, que é quando a mama não está tão inchada, tão dolorida, tão glandular, né? Ou seja, fica mais fácil para perceber nódulo, qualquer retração, saliência, né? E fica a dica, a mulher que se toca, se cuida, né? Aqui o autoexame, tá? De preferência deitada, a mama direita é sendo examinada pela mão esquerda e vice-versa, com travesseiro nas costas, tendo acesso a todos os quadrantes da mama, tá? Também não esquecendo de avaliar a axila, que é um local que também o tumor de mama ele pode começar pela axila em torno de 5% dos casos, às vezes ele só está localizado na axila e não na mama, ou seja, é um tumor então não é apenas a mama que a gente tem que ficar atento, também, né, nesse local também, que é o local de drenagem, para onde vai toda as células da mama, vai passar pela axila, né? Então, a importância do autoexame, não só a presença de nódulos, né, a gente deve chamar a atenção de nódulos na mama ou na axila, mas sim a coloração da pele, a pele avermelhada, a pele retraída, né? Qualquer situação nesse sentido deve ser um sinal de alerta, tá? Da mesma forma que a secreção sanguínea, secreção líquida pelo mamilo também um sinal de alerta com relação ao câncer de mama, tá? Foi o que eu acabei de falar aqui. Chama atenção para a pele em casca de laranja, que seria uma pele nem toda, na maioria das vezes avermelhada, mas às vezes pode não estar toda avermelhada, mas sim simplesmente com os poros, uns pequenos poros dando um aspecto, né, de uma casca de laranja. Isso é um sinal de um câncer de mama avançado, tá? Então, muitos casos acabam aparecendo dessa forma para a gente, tá? Infelizmente, por uma simples falta de informação. Tá? Que aqui já seria um tumor extremamente avançado, né? E essa imagem impacta bastante. Tá? Infelizmente, nós temos recebido, e ainda se recebe no consultório, pessoas com situação muito parecida, tá? Por medo, às vezes, né? O medo do quê? O medo da mutilação, o medo da sentença de morte que se tinha no passado. Então, é importante que cada vez mais desmistifiquemos, né, esse mito, né, que o câncer de mama é uma sentença de morte e o que é uma sentença de mutilação, tá? E para que cada vez mais mulheres nos procurem e tenham oportunidade para um tratamento adequado e com o mínimo de sequela possível, tá? Então, aqui o diagnóstico ele deve ser feito através de um tripé, através de um exame clínico, ou seja, a palpação, né, o ultrassom de mamas. O principal seria a mamografia, o exame de rastreio, o exame é aquele que tem o maior índice de cobertura, né, de detecção do câncer de mama. Eu digo, é o melhor, mas não é o perfeito, tá? Nós temos ainda, infelizmente, com a mamografia, índices de falso negativo em torno de 15% até 30% de falso negativo. O que seria esse falso negativo? É um exame dado como normal, mas existe o tumor ali, o tumor pode estar naquela mama, tá? E infelizmente isso acontece, tá? Sobretudo nas pacientes mais jovens que têm as mamas muito brancas, muito densas e que o tecido glandular acaba ocluindo, né, a imagem do nódulo ou até da própria microcalcificação que marca o início da lesão. Tá? Então temos para alguns casos selecionados, sobretudo para essas pacientes que têm histórico familiar, é importante, mamas muito densas, muito brancas, a possibilidade de realização da ressonância, tá? Para aqueles casos em que a mamografia não teve uma visualização adequada, tá? E para os casos detectados, né, as alterações da mamografia, ou seja, no ultrassom, tá? Essas imagens alteradas, esses nódulos, microcalcificações, são submetidas às biópsias, né? Que seria o padrão ouro de diagnóstico do câncer de mama, tá? Então, a biópsia, nós teríamos aí as biópsias por agulha grossa, a mamotomia, que seria uma pistola que é feito um procedimento minimamente invasivo, né?
no qual é feita uma anestesia local e uma pistola acoplada a um vácuo, e esse vácuo suga a lesão, aspira a lesão, e é deixado um clipe no local marcando o leito que estava o tumor, né? Futuramente, para se analisar, para o procedimento cirúrgico, temos um guia, né, para que a lesão seja totalmente retirada. Então, temos aqui as opções, né, de tratamento e de diagnóstico, e o futuro, né, já presente, o teste genético, como eu já disse para vocês, e acho que num futuro não tão muito distante, a chamada biópsia líquida, né, que seria uma coleta de sangue com a possibilidade de se fazer o diagnóstico do câncer de mama. Já em alguns serviços está sendo utilizado para segmento de pacientes sabidamente com câncer de mama, mas para o futuro tenho fé e certeza que em não muito tempo, logo já estaremos aí com biópsia líquida também, né, para ensaios na população e rastreamento também. Então aqui a mamografia, como eu disse, o padrão, o exame ideal aí no intuito da detecção precoce do câncer de mama, tá? É um exame que deve ser realizado a partir dos 40 anos. Existe uma controvérsia, né, no período de se realizar, ninguém se entende entre a Sociedade Brasileira, o INCA, né, e alguns países também recomendam um segmento a partir de 50 anos, bianual a partir de 50 anos, né, assim como o Ministério da Saúde determina também a bianual a partir de 50 anos, mas nós seguimos a Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomenda o segmento anual a partir dos 40 anos. Tá? E mais que isso, o segmento mamográfico deveria ser hoje em dia determinado como o segmento personalizado, ou seja, cada caso merece uma atenção diferenciada em função de histórico familiar, fator de risco. Tá? Então, uma pessoa, às vezes, com 30 anos, com um caso familiar de câncer de mama com 40, então, às vezes, já teria indicação de estar fazendo uma mamografia, tá? Uma investigação um pouco mais precoce do que os 40 anos recomendado. Então, hoje em dia, a recomendação ideal é o rastreamento personalizado, tá? Para que cada vez mais tenhamos casos aí de pacientes jovens, sobretudo no nosso país, em que a incidência de pacientes abaixo de 40 anos cada vez mais tem aumentado, a incidência do câncer de mama. Tá? Então, é importante que nós detectemos cada vez mais essas pessoas, essas mulheres de risco, e para que seja oferecido um tratamento o mais precoce possível. Tá? Então, o tratamento individualizado e personalizado. Tá? Então, esse aqui é o nosso sonho, um nódulo pequeno detectado pela mamografia. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia aqui. Tá? Então, quando eu falo mama densa, eu quero dizer isso, né? Mama extremamente branca, né? Então fica difícil de se analisar, não consegue se ver nada, porque o nódulo também é branco, né? Microcalcificação, então você tem uma dificuldade no diagnóstico nesse padrão de mamografia. Tá? Você pega um padrão gorduroso, né, que você tem mais tecido gorduroso do que glandular, então aqui você já tem um contraste maior. Então a lesão que é branca vai contrastar com o tecido mamário. Até nesse padrão também, vocês teriam essa possibilidade, aqui já fica muito difícil. Tá? Então aqui normalmente são mulheres jovens, que não amamentaram, tá? Então teriam esse tipo de padrão mamográfico, que também passa a ser um fator de risco, né? Que é um fator que é dificuldade para diagnóstico. Aqui uma classificação do padrão BIHAZ, que é uma classificação padronizada internacional, que qualquer mamografia você tem uma nomenclatura, uma definição no final e determinação de conduta a partir do exame, seja mamografia, seja ultrassom e a própria ressonância. É uma simples padronização. No final, todos, né, tenha o segmento final adequado, determinado, em função do achado do exame. Tá? Então, basicamente, BIHAZ-1 é considerado um exame normal, tá? Em torno de 100%, né, quase 100% de chance de estar tudo tranquilo, exceto para aqueles casos de mama densas, que tem a questão do falso negativo. Tá? Mamografia BIHAZ-1 ou 2 é segmento anual, porque a chance de ter alguma coisa, de ter alguma alteração que necessite biópsia é muito pequena, então não há necessidade. Tá?
Então, o BIRADS 3 é aquele achado que provavelmente é benigno, então em torno de 3% de chance de ser maligno. Tá? Então, esse caso merece um segmento semestral. Tá? O BIRADS 4, o BIRADS 5 são situações de nódulos, microcalcificações de característica suspeita e que merecem uma investigação. Tá? Então, com essa padronização, em qualquer lugar do planeta, uma identificação de mamografia BIRADS 4 ou BIRADS 5, sabe-se que é um caso de alta possibilidade, né, grande possibilidade de ter um tumor naquele exame. Tá? Então, aí infere-se a biópsia e procedimento adequado na sequência. Tá? Então, aqui seria a possibilidade que eu coloquei do teste genético já uma realidade, e para o futuro é a biópsia líquida. Né? O tratamento do câncer de mama é um tratamento cada vez mais multidisciplinar, individualizado, né? Integrado, tá? Onde temos aí o mastologista, o oncologista, que vai ser o tratamento, vai organizar o tratamento quimioterápico, o radioterapeuta, né? O cirurgião plástico, tá? Fisioterapia, né? A enfermagem, toda uma equipe multidisciplinar visando o melhor atendimento. Tá? O tratamento, portanto, ele pode ser local, com a cirurgia, com a radioterapia, ou sistêmico, através da quimioterapia, através da hormonioterapia, das terapias-alvos, que seriam os anticorpos direcionados exatamente para aquela célula tumoral, ou seja, um tratamento que cada vez mais tem trazido benefícios e um mínimo de efeito colateral aí para as nossas pacientes. Tá? A importância também do psicólogo durante o tratamento do câncer de mama. Tá? E, como eu disse, a importância desse tratamento multidisciplinar. Né? E para o futuro, como eu já disse, o teste genético já é uma realidade, e a biópsia líquida aí que a gente está, a nossa esperança aí no futuro de cada vez menos exames invasivos aí necessários para o diagnóstico do câncer de mama. Tá? Temos aqui um formato de radioterapia, que faz parte de uma das modalidades do tratamento local, né, para o câncer de mama. Tá? Aqui um pouco do tratamento local também, o tratamento cirúrgico. Como dito, né, a medicina é a ciência das verdades transitórias, então nós tínhamos aí no início do século passado a mastectomia como dogma, né, como o tratamento ideal para o câncer de mama. Então, acreditava-se que retirando a mama, os linfonodos axilares, mamários, supraclaviculares, já seria o suficiente para se tratar a doença. Né? Mas, infelizmente, avaliava-se que em muitos casos, mesmo com todo esse tratamento, ainda apresentava a recaída, apresentava recidiva e morte, mesmo após um tratamento tão agressivo. Então, depois de muito tempo, em torno de 1970, chegou-se à conclusão de que o câncer de mama era uma doença sistêmica, né, e que o tratamento local ele não impactaria tanto o tratamento em si, né, comparado com o tratamento sistêmico. Tá? Então, passou-se, o que antigamente se tirava tudo que podia, passou-se a deixar tudo que pode, né, com menos impacto, né, impacto seja estético, psicológico, né, e oferecendo cada vez mais tratamentos sistêmicos paralelo ao tratamento local. Né? Então, foi possível o tratamento conservador, o estímulo do tratamento menos agressivo, né, que passou a se fazer o quadrante, que era só parte da mama retirada, né? Posteriormente o setor, né? Até hoje temos utilizado, até chegar hoje, a oncoplastia, que seria a cirurgia redutora com simetrização e o mínimo de impacto estético para a paciente. Nesse caso, observa-se uma pequena redução do volume, tá? A incisão foi feita nesse local. Tá? E é lógico que esse tipo de cirurgia ele pode ser feito somente assim com tumores pequenos, né? Tumores maiores ficaria difícil uma abordagem estética. Daí a importância do diagnóstico precoce também, para que se impacte menos aí na parte estética, né? Não só também na questão da cura. Tá? Então, incisões cada vez mais estéticas, incisões que
acabam assim não trazendo tanto impacto, né, para a mulher, que é, como eu disse no início, o símbolo da sensualidade, da feminilidade. Então é importante, não é apenas uma estrutura que está ali no tórax, né, tem toda uma conotação e um sentido, né, a manutenção e a integridade da mama. Tá? Por isso nós temos que cada vez mais valorizar. Dentro do tratamento cirúrgico, né, antigamente, como eu disse, tirava todos os gânglios, né, hoje em dia se tira apenas um, né, então se analisavam 15 a 20 gânglios, hoje em dia se analisa um, mas muito bem analisado, que é o chamado linfonodo sentinela. Tá? Ele é feito, ele é identificado através de um corante, que é injetado em volta da areola. Esse corante migra até a axila e aqui é detectado e retirado. Se esse linfonodo estiver comprometido, ele normalmente faz o esvaziamento dos outros gânglios. Né? Se ele estiver livre, não há necessidade de retirar grande quantidade de gânglio, como se fazia no passado. É a ciência das verdades transitórias. Né? Hoje se tira e deixamos tudo que podemos. Né? Então, temos também a possibilidade de fazer por medicina nuclear, por substâncias que também captam, né, através captam o linfonodo pela radiação e consegue se detectar no intraoperatório também. Tá? Então aqui mostra a injeção, né, do corante, migrando para a axila, e aqui seria por medicina nuclear. Tá? A marcação do nódulo e da axila. Aqui de novo, né, aqui um caso, uma sequência, que temos uma mamografia, mesma paciente, o nódulo, essa imagem na mamografia, aqui a ultrassom e aqui durante o operatório, o ato operatório. Possibilidade de simetrização, né, uma cirurgia com mínimo de agressão, mínimo de ressecção tecidual, e possibilitando uma reconstrução com simetrização imediata. Aqui nesse caso tem prótese, tá? Nesse caso não temos prótese, é apenas uma ressecção pequena, né? Um tumor de pequeno volume. É possível uma reconstrução sem uso de próteses. Bom, acho que era isso mais ou menos que eu tinha que falar para vocês e espero não ter tomado muito tempo, né, porque são quase 10 horas, né, o senhor já deve estar cansado. E o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, né, é como vencer essa luta, é a conscientização, né, da população, eventos como esse, cada vez mais, né, não somente em outubro, que eu sempre coloco, né, o ano tem que ser rosa, e divulgar, né, eu sei que é importante estar presente, vocês tiveram, mas por vários motivos, quem não pôde comparecer, mas teve a possibilidade do acesso às informações, tá? E que tenham a consciência da importância, né, da atenção ao câncer de mama. Tá? Então, a dica aí no caso seria o exame, né, a mamografia, o combate ao estresse, tá? O exercício, a atividade física, a alimentação saudável, né, autoexame mensal, uma vida saudável, exercer a tolerância, tá? A alegria, ter objetivo na vida. Tá? Então é um mix de todas essas informações. Tá? Com esse hábito de vida, essas simples medidas, nós temos aí em torno de 30%, quase 40% de diminuição na incidência do câncer de mama. Tá? Então era isso que eu tinha de mensagem. Né? Aqui uma inverso, em tudo que a gente falou. Isso aqui é uma paródia da música Que País é Este? Né? Então fica o Outubro Rosa, né? Mas deixa para uma outra ocasião, fica só inverso mesmo, a música fica por uma próxima oportunidade. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria deixar para vocês. Estou à disposição, algum questionamento que eu puder. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela
pela presença aí, né? Não física, mas nas redes sociais, né, limpeza? Ah, que bom. E espero que tenham aproveitado. Estou aqui à disposição, caso tenha alguma. Tem bastante pergunta aí. Doutor, é uma doença que preocupa muito, né? Eu já fiz todos os exames, vou sempre ao médico, um colega seu, inclusive, doutor Gilberto. E eu fiz um trabalho há uns anos atrás a respeito do câncer. E muita gente, muitos médicos no HC, no AC Camargo, falavam a respeito de doença da moral. O que o senhor acha disso? É uma doença emocional, uma doença que ela é vista. Muita gente falou, inclusive, do câncer de mama nesse sentido. Outros até não, mas o câncer de mama vinha por conta de, às vezes, uma separação ou por conta de um relacionamento mal resolvido com pai e mãe. O que o senhor acha disso? É uma pergunta muito interessante e o slide final, né, toca um pouco a respeito disso, de estar bem com a vida, de viver bem, né? De ter família, de ter amigos, né, mais ou menos o que eu coloquei ali. Exercer não somente a atividade física, mas o convívio social é fundamental, tá? E a gente sabe que a perda, né, a perda emotiva, né, separação, ela exerce um fator na depressão, né? Isso leva a uma queda na imunidade, e nós sabemos que é uma gangorra, né? Isso pode levar a uma diminuição de defesa, uma tese, né, nesse sentido, e, de certa forma, favorecer um pouco, antecipar uma situação. Tá? Então, uma doença que talvez se manifestasse lá na frente, talvez em função de um ocorrido como esse, ou uma queda no sistema imunológico, poderia acabar favorecendo, né, antecipando uma situação. E a gente sabe que o câncer de mama, quanto mais precoce, né, a gente sabe a influência da ação dos hormônios, como eu disse, né, o estrógeno ele funciona como um álcool. Né, então, a mulher na idade reprodutiva, ela tem uma propensão, uma facilidade maior de uma evolução mais rápida da doença. Né? Então, o câncer de mama manifestado após 70 anos, ele tem um impacto. Abaixo de 50, ele tem uma outra conotação, uma outra velocidade de crescimento. Tá? Então, a importância da atenção, né? Por isso, a sua pergunta, ela vem de encontro ao último diapositivo. Tá? É exatamente que a gente tenta preconizar mesmo. Bom, doutor, só eu não peguei, não ficou muito claro para mim a questão da menopausa, né, da mulher. Se a menopausa tardia, ela pode ser melhor, vai evitar câncer? Então, é o seguinte, o que acontece é a janela. Né? Quanto maior tempo de ação estrogênica no tecido mamário, maior o risco. Tá? Então, se com relação à primeira menstruação, quanto mais tarde a primeira menstruação, melhor. Tá? Você menstrua com 16, 17 anos, você vai ganhar em torno de 3 ou 4 anos aí de benefício para o tecido mamário, menos estrógeno em cima da mama. Para a menopausa, a mesma coisa. Quanto mais cedo, pensando em câncer de mama, quanto mais cedo a menopausa, melhor, porque menos ação do estrógeno sobre o tecido mamário. Tá? E quanto mais tardia, após 55 anos principalmente, o pior cenário, primeira menstruação abaixo dos 13 e última menstruação em torno de 55 anos, ou seja, você tem muito tempo aí de ação estrogênica sobre um tecido mamário, entendeu? Então, o que foi colocado é exatamente uma situação que a partir dos 50 anos aumenta também a questão da doença coronariana. Na mulher, né, empata começa, era aquele igual a situação, né, ficaram com inveja, né, então nos 50 anos buscam, né, os índices acabam aumentando, os índices de ataques de infarto, né, doenças coronárias na mulher, exatamente pela diminuição do estrogênio,
tá? Então, o ovário, nessa fase, após a menopausa, o hilo, né, a parte central do ovário, começa a produzir o hormônio masculino, tá? Que além de aumentar a questão do risco das doenças coronárias, tem a questão da alteração de voz, alteração de, né, o aparecimento de pelos, né? Então, isso tudo é ação dos hormônios masculinos. Tá? Só mais uma questão. Questão da vaidade, né? A mulher que às vezes opta pelo uso de silicone, aplicação de silicone, isso pode influenciar em alguma coisa? Ou inibir, ou pouco importa? Não. Não tem influência. Principalmente hoje em dia, se utiliza o silicone, normalmente atrás do músculo, chamado retromuscular, né? Então, não interfere na mamografia, dá para ser feito, tá? E os casos que houveram a discussão agora dos tumores de grandes células, que foi relacionado ao uso de prótese de silicone, um tipo de prótese, né, que foi relacionado a esse tipo de tumor, é extremamente raro de acontecer, né, e totalmente assim, controlável, sem nenhum problema, e não existe contraindicação para a prótese, né, com questionamento ao câncer de mama, tá? Não tem nenhum problema não. Tá? É importante deixar claro que o aparecimento de líquido próximo da prótese deve ser investigado, né? Tem uma quantidade, unção, avaliar exatamente para afastar esse tipo dessa situação, mas que desencadeamento para câncer de mama não teria nenhuma preocupação. Bom, doutor, com relação à questão da política de saúde pública, a gente sabe que a partir do momento da detectação da doença, a gente entende por todo o quadro que foi apresentado aí da questão do emocional, como a Simone falou, da questão também abordada pela doutora Elza, que se não seja conveniente para que se faça a busca ativa dessas pacientes a partir do momento que você conseguir um diagnóstico positivo. Porque a partir do momento que você diz para uma paciente que seu estado pode ser desta forma, nessa condição, a pessoa vai precisar de um apoio psicológico, de um acompanhamento dos profissionais, da equipe multidisciplinar mais próximo do paciente, né? Então, gostaria de saber do senhor se de repente a busca ativa, que é aquela busca, que é aquele cuidado que a rede tem de estar indo ao paciente, estar visitando o paciente, estar acompanhando a condição de vida dele, se isso também é pertinente com relação ao tratamento. Obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Júlio, né? Então, é muito interessante o seu questionamento, Júlio. E o diagnóstico, não basta apenas a gente fazer o diagnóstico, né, do câncer de mama. É importante que se dê condições, né, de tratamento. E dentro dessas condições de tratamento, como eu disse, existe um tratamento, é uma equipe multidisciplinar. Né? Imagina uma pessoa, né, uma mulher de 40 anos, 45 anos, receber um diagnóstico de câncer de mama. Tá? Ela vai precisar de um aparato psicológico, né? Além de todo o tratamento que ela que vai ser necessário, né? Ela vai precisar de um aparato psicológico, um aparato da enfermagem, para explicar como que vai ser feito todo o tratamento, como que vai ser feita uma quimioterapia, né? O medo, né, da queda do cabelo, né, da perda da sua mama, como que vai ficar o seu relacionamento sem a mama, né, ou com mesmo que parte da mama. Tá? Então, é fundamental essa assistência psicológica, né? E o município, lógico, fundamental essa atenção. Tá? Existe a lei dos 60 dias, né? Que seria o diagnóstico e o tratamento instituído em até 60 dias, mas que, infelizmente, nós não temos essa possibilidade. Né? Pouquíssimas mulheres têm acesso a esse tratamento dentro de 60 dias. Então, isso é um pedido, né? Não só em Atibaia, como no Brasil todo. Tá? É uma situação realmente conflitante e desesperador. Você receber no consultório, eu tenho a oportunidade de atender em rede pública também, receber pacientes jovens, né, com tumores avançados, e você faz o diagnóstico, mas não tem assim, perspectiva de oferecer um tratamento o mais precoce possível. Tá? Então, às vezes, oferece o tratamento para locais distantes, difícil acesso, né? Custo com transporte, né? Sendo que a região tem toda a possibilidade de executar todo o tratamento, seja do diagnóstico, tá?
seja do aparato psicológico, seja o aparato quimioterápico, radioterápico, tá? Então, cada vez mais temos encontrado, temos feito o diagnóstico, mas temos encontrado muita dificuldade em canalizar o tratamento adequado para essas pacientes. Nesse momento mesmo, eu estou com 3 pacientes que eu estou me virando para conseguir um tratamento adequado. Nesse momento. As pacientes, eu digo as pacientes da rede pública, as pacientes da rede privada, principalmente a rede conveniada, a rede particular também fica difícil o tratamento. Hoje em dia um tratamento radioterápico em torno de 15 mil, 20 mil reais. Radioterápico, quimioterapia, a gente perde a noção dos valores, porque depende do ciclo que vai ser utilizado. Terapia-alvo não tem nem possibilidade de instituir um tratamento. E nós sabemos que quanto mais avançadas as drogas, menores são os efeitos colaterais, mais efetivo o resultado terapêutico. Tá? Então, precisamos cada vez mais. É lógico que o nosso intuito não é exercer o tratamento agressivo, com quimioterapia, com mastectomia. Nós queremos sempre fazer o diagnóstico precoce, com o mínimo de agressão para o paciente. Mas, às vezes, nem sempre isso é possível. E quando, na vigência dessa situação, temos que oferecer. Doutor, tratando-se do nosso autoexame para essa prevenção, nós mulheres, a gente sempre, quando tem algum distúrbio hormonal, a gente fica com alguns nódulos no seio, que a gente acaba não dando atenção e eles acabam sumindo porque são por distúrbios hormonais, enfim. Eu gostaria de saber se esse nódulo que a gente detecta nesse autoexame e a gente não dá atenção, porque a gente já associa que seja um distúrbio hormonal, se ele pode ser em potencial um câncer, e se esse aumento do câncer de mama esteja ligado a isso, da gente deixar passar despercebido. Tá. Bom, assim, primeiro, o autoexame é importante, tá? É importante criar o hábito de se conhecer, de se tocar, de perceber, porque ao se palpar, você vai naturalmente identificar as alterações, né? Seja essas nodulações. Nem toda nodulação encontrada significa um nódulo. Aliás, a maioria dos nódulos encontrados estão relacionados a cisto e tecido glandular. Tá? Mas eu digo, não cabe a mulher ter esse discernimento. É importante ela ter essa informação. Mas na vigência de uma alteração de exame, comunicar, né, o seu ginecologista ou o seu mastologista, que ele sim vai avaliar direitinho se aquele nódulo merece uma investigação ou se simplesmente é um cisto e pode ser acompanhado sem nenhum problema. Tá? O ideal é se fazer no 8º dia, exatamente porque a mama não está tão inchada, tão dolorida, não está sob a ação dos hormônios. Né? Então, com isso, ela vai estar mais fácil de se perceber qualquer nodulação e provavelmente você ter uma informação mais fidedigna. Né? Porque se você fizer o autoexame no período pré-menstrual, você vai achar um monte de nódulo, um monte de glândula, né? E vai gerar uma ansiedade muito grande, né? E uma cancerofobia, né? Uma preocupação assim excessiva. Tá? Então, eu diria que no 8º dia, dia de dica, no 8º dia do ciclo, fazer o autoexame. Não acredito que tenha sido pelo, não sei se foi isso que você perguntou, não acredito que seja pelo autoexame que tenha aumentado o diagnóstico, não foi isso que você perguntou não, né? Ou o fato de não valorizar o achado. Tá, não acredito que tenha sido por isso. Eu acredito sim que o aumento do câncer de mama está vinculado ao que a gente colocou, né, em questão de urbanização, ocidentalização da população, ou seja, menos atividade, mais fast foods, né, comidas processadas, tá? Reposição hormonal, tá? Também um dos fatores também relacionado ao câncer de mama, envelhecimento da população e o avanço da ciência, né, propiciando cada vez mais métodos menos invasivos e propiciando diagnóstico. Tá? Então, esse conjunto de fatores, sim, tem aumentado a incidência do câncer de mama, mas não que um nódulo que talvez não tenha sido valorizado nesse sentido. É lógico, como eu disse, todo nódulo tem que ser avaliado, né, desde que identificado no 8º dia, né,
para que medidas assim mais pertinentes sejam tomadas, né, de acordo com cada caso, tá bom? E é lógico a importância. O câncer de mama é uma doença assim mais frequente a partir dos 50 anos, tá? Mas a partir dos 20 já ter o contato, ter o conhecimento, né, do tecido vai te favorecer, vai facilitar o conhecimento no futuro quando tiver alguma lesão nesse sentido. Certo, pessoal? Bom, então, Agradeço encerrando. a todos aí que ficaram até agora, a paciência, o pessoal nas mídias sociais. Espero que tenham aproveitado. Espero ter contribuído um pouquinho, né, com informação, que eu acho que é o grande intuito da nossa noite aqui. Tá? Parabenizo o Lucas pela iniciativa e agradeço pela oportunidade. E, como eu disse, eu acho que o ano tem que ser rosa, né, não só. E você vê que as medidas de prevenção contra o câncer de mama são praticamente as mesmas da doença coronária, né? Então, assim, não só para tudo, como para a próstata também, nós temos mais homens aqui, né? Então, assim, são praticamente as mesmas medidas, né? Combater a obesidade, estimular a atividade física, ter uma vida saudável, tá? Ir ao médico, né? Não esquecer da atenção. As mulheres normalmente são mais assíduas, né? Os homens não, tem que levar um puxão de orelha da esposa, senão não vai, se não amarrar, não vai de jeito nenhum. Então é complicado. Mas aí próximo de 50 tem que ficar atento também. E o perigo, né, doutor? Porque a mulher desde cedo ela tem o hábito de ir ao médico, o homem não. E depois... O homem é um problema. E de um ano para o outro a doença também pode não ser evitável mais também para o câncer de próstata. Tive uma palestra aqui também muito boa. Foram tanto doutores, mas foi o doutor Ricardo Miaota, né, de Campinas também. Enfim, doutor, um certificado para o senhor da Câmara Municipal. É um singelo certificado, mas o ganho que a gente teve para a nossa população, para as pessoas que ouviram, como eu falei, é imensurável, né? Muito obrigado pelo tempo, pela disposição, por ter vindo aqui, mas tenha certeza absoluta que a nossa cidade, a nossa população e nós mesmos vamos transmitir, vamos colher muitos frutos com isso, porque a prevenção é tudo. Então, muito obrigado, o doutor que encerrou nosso ciclo de palestras da saúde, né? Queria chamar depois... Já tirou uma foto? Deixa eu tirar uma foto do doutor aqui. Pode deixar, doutor. Tirar uma foto com o senhor aqui no nosso ciclo de... isso, já garante aqui. Obrigado. Doutor, nosso muito obrigado mesmo. Agradecer a Simone, que acompanhou todos do canal Simone News, todos os ciclos de palestra do Fórum da Saúde. Deixar avisado para todos que estão assistindo, para vocês, que a gente vai iniciar o Fórum do Turismo agora em março. Vai ser outro fórum muito bacana para a nossa cidade. E, enfim, o Lucas, vou chamar ele já aqui, Vem cá, Lucas, vamos. O Lucas foi um munícipe assíduo de todas as palestras, veio em todas. O Lucas, que é advogado, e ele está sempre inteiro. Lucas, isso aqui é um agradecimento da Câmara por todas as palestras. Bom, muito obrigado. Obrigado lá do doutor aqui, doutor Fábio, o Lucas. Tirar uma foto mais três. O Júlio ganhou um certificado representando o conselho. Vem cá, Júlio, com a gente. O Júlio já pegou o dele antes, já. Representando o Conselho da Saúde. Mas falaram que você tem que tirar a camisa, Júlio. Senão não... Você está tirando com a nossa cara, né, Júlio? Não, você... Põe, tampa aqui. É brincadeira. Deixa eu tampar, deixa eu abraçar o Júlio. Júlio. Pessoal, muito obrigado, bom retorno aos seus lares, obrigado a todos e, doutor, sem palavras para agradecer, viu?